Welcome to Pepsi, o podcast do estudante de psicologia. A gente vai navegar por essas águas complexas da psique humana, começando com as funções psíquicas compostas. Foi um tema fascinante de como definir algo tão, digamos, muita inteligência ou a personalidade. Exato. O texto destaca isso, né? A inteligência, por exemplo, não é uma função básica, tipo atenção ou percepção. Ela engloba um conjunto de habilidades, talentos e até limitações cognitivas. É como uma orquestra, né? Vários instrumentos tocando juntos, cada um com sua contribuição. E a personalidade, então, mesma coisa? A personalidade também é composta uma soma de traços, características, formas de sentir, reagir. Esses traços, eles vão se moldando ao longo da vida, né? Interessante. O texto fala do eu, do self, da identidade. Parece tudo a mesma coisa, né? Qual a diferença? Pois é, essa é a questão. Muita sobreposição de termos, definições vagas, às vezes até contraditórias. Quem estuda isso acaba ficando confuso, né? Mas o texto se propõe a clarear um pouco essas ideias. Ainda bem. Porque, sinceramente, às vezes parece que cada autor usa os termos de um jeito, né? E aí fica difícil, né? Acho que essa clareza é essencial para a psicopatologia. Com certeza. Entender esses conceitos é crucial para diagnosticar e tratar transtornos, né? O texto foca na visão de William James sobre o self. Ele via o self como tudo que a pessoa com seu, né? Tipo, corpo, pensamentos, relacionamentos. Ah, entendi. Então, tipo, se alguém muito próximo morre, uma parte do self da pessoa também morre, né? Faz sentido. E ele divide o self em material, social e... Anímico. E o self material é o corpo, as coisas da pessoa, a família. O social é como outros vêm. E o anímico é o mundo interno, né? Sentimentos, pensamentos. Interessante essa visualização. E o que é o terço disso, eu, tipo, na psicopatologia? Fala de Jaspers, né? Ele divide a consciência do eu em 4 aspectos: unidade, identidade no tempo, oposição ao mundo e atividade. A alteração da unidade, por exemplo, é quando a pessoa se sente dividida, tipo anjo e demônio, ao mesmo tempo. Nice, capta o valor. E a identidade no tempo, ele tipo não se necessariamente de killing. Isso, como se o eu do passado fosse outra pessoa. E a oposição ao mundo é quando a pessoa perde a noção de limite entre ela e o mundo externo. Tipo, se fundir com os objetos, né? Eita, me bustroidor, né? Nem avativer de new. É a consciência da própria existência e das ações, né? A pessoa pode perder a sensação de existir ou sentir que seus pensamentos e ações são controlados por forças externas. Caramba, esses conceitos são bem complexos, né? Mas importantes para entender as psicoses, né? Sim, o texto também fala de despersonalização e desrealização. A pessoa se sente estranha em relação a si mesma e ao mundo, né? Como se tudo fosse desconhecido. Nossa, lembra aqueles filmes de terror psicológico, né? A pessoa perde o contato com a realidade. E o que mais? O texto fala da psicopatologia do eu corporal também, né? Sim, fala da imagem corporal, como a gente percebe nosso corpo, e como essa percepção pode ser distorcida em transtornos como depressão, esquizofrenia, anorexia. Tipo, na anorexia, a pessoa se vê gorda, mesmo estando magérrima, né? E na depressão, o corpo pode ser sentido como um peso, né? Sem vida. Exatamente. E na esquizofrenia pode haver delírio sobre o corpo, né? Tipo, sentir que órgãos estão apodrecendo ou que insetos estão andando por dentro do corpo. Perturbador, né? Totalmente. E o texto valorização do eu, né? Narcisismo e autoestima. Sim, o narcisismo como um investimento de amor em si mesmo. Freud via a libido se voltando para o próprio eu, né? Gerando essa sensação de grandiosidade, autossuficiência. Mas o narcisismo não é sempre ruim, né? Todo mundo precisa de um pouco de amor próprio, né? Acho que o problema é o exagero, né? Claro, o problema é quando vira um transtorno, né? A pessoa se torna incapaz de se relacionar com os outros, de ter empatia. E o oposto do narcisismo, a baixa autoestima, é comum na depressão, né? Sim, a pessoa se sente um fracasso, sem valor. Esses altos e baixos na valorização do eu afetam profundamente a vida da pessoa, né? Acho que entender tudo isso, essas nuances do eu, do self, é essencial para a prática clínica, né? Ajuda a ter uma visão mais completa do paciente, né? Então a gente estava falando de narcisismo e autoestima, né? E como esses altos e baixos afetam a vida da pessoa. Mas e a identidade psicossocial? O texto fala de Erikson, né? Sim, Erikson via a identidade como um sentimento de ser alguém, em oposição ao anonimato, né? Uma continuidade no tempo, um pertencimento. Me parece crucial para a orientação da pessoa no mundo, né?
Totalmente. Ele fala que essa identidade depende do reconhecimento do outro, né, de ser reconhecido pelo grupo. E também do contraste, né, de saber quem não pertence ao grupo. É um fenômeno contrastivo. Eu sou isso e não aquilo. Interessante. E o texto fala que a identidade é um processo, né? De julgamento, de atribuição de significados, tanto do sujeito sobre si mesmo quanto dos outros sobre ele. Complexo, né? Bastante. E ele destaca que seria mais correto falar de identidades, no plural, né? Porque tudo muda o tempo todo, a cultura, a história, o próprio sujeito. É um processo dinâmico. Aham. E Erickson não via a identidade positiva como algo estático, né? Mas como algo em constante transformação, ligado à cultura e à história. Faz sentido, né? A gente vai mudando ao longo da vida. Com certeza. E ele fala também da construção subjetiva da identidade, né? Algo que se forma lá no íntimo da pessoa a partir de identificações conscientes e inconscientes, né? Desde a infância. Tipo, a criança introjeta aspectos dos adultos e dos pares, né? Pais, avós, amigos, e isso vai moldando a identidade dela. E ele lista várias identidades, né? De gênero, religiosa, profissional. E também as identidades de grupos menores, né? Tipo, ser estudante de psicologia, torcer para um time de futebol. E ele destaca que a identidade psicossocial é fundamental para a autoestima, né? Para o reconhecimento social. Sim. E aí ele entra nos transtornos de identidade, né? A confusão de identidade, a desorientação, a crise de identidade que pode ser bem intensa na adolescência, né? E ele fala que algumas crises podem até parecer com episódios psicóticos, né? Precisando de uma avaliação cuidadosa. E depois ele fala dos estados de possessão, né? Que geralmente são fenômenos culturais e não psicopatológicos. A pessoa perde temporariamente a identidade pessoal, né? E é substituída por uma entidade. Mas ele fala que isso também pode ocorrer em transtornos mentais, né? Tipo nos transtornos dissociativos. Então a gente estava falando de transtornos de personalidade, né? E como eles são desafiadores na prática clínica. Mas voltando ao texto, ele menciona bastante os métodos empíricos e psicométricos, né? Traços, hipótese léxica, análise fatorial. É uma abordagem bem diferente da psicanálise, né? Em vez de tipos fixos, a ideia é que a personalidade é formada por traços que podem se combinar de várias maneiras, tipo um quebra-cabeça, né? Exato. E a hipótese léxica fundamental é a base disso tudo, né? A ideia de que as diferenças mais importantes na personalidade são codificadas na linguagem do dia a dia. A gente usa adjetivos, né? Tímido, agressivo, criativo. Faz sentido. A gente descreve as pessoas com essas palavras, né? E a análise fatorial entra para agrupar esses traços, né? Ver como eles se combinam, né? Isso. E aí surgem modelos de personalidade, né? O MMPI, por exemplo, é bem conhecido, né? Mas o texto aponta algumas limitações, né? Caro, longo. E mistura avaliação de personalidade com diagnóstico de transtornos mentais, né? Pode complicar um pouco, né? E aí o texto fala de Cattell e Eysenck, né? Pioneiros nos estudos empíricos, né? Sim, Cattell com o de 6PF, né? E Eysenck com seus 3 domínios, neuroticismo, extroversão e psicoticismo. Lembra um pouco Jung, né? A extroversão e introversão? Sim. E o texto destaca o Big Five, né? O modelo mais estudado atualmente, né? Com 5 grandes domínios, né? Extroversão, neuroticismo, responsabilidade, sociabilidade e abertura à experiência. Parece bem completo, né? E tem até estudos com primatas, né? Chimpanzés, por exemplo, mostrando que esses traços podem ter uma base biológica, né? Esses estudos transespécies são fascinantes, né? Totalmente. E o DSM-5 usa um modelo parecido com o Big Five, né? Para avaliar os transtornos de personalidade. E o texto fala do modelo de Cloninger também, né? Que integra temperamento e caráter, né? Sim, ele propõe 4 dimensões de temperamento, né? Busca por novidade, prevenção de danos, dependência de recompensa e persistência. E 3 dimensões de caráter, autodirecionamento, cooperação e autotranscendência. Bem interessante, né? E ele tem um instrumento próprio, né? O TCI-R. E finalmente o texto chega nos transtornos de personalidade, num tema complexo e delicado, né? Então a gente estava falando dos transtornos de personalidade, né? E como eles impactam a vida das pessoas. Esse texto dá uma ênfase nos transtornos de personalidade borderline, antissocial e histriônico, né? Sim, e são transtornos bem complexos, né? O borderline, por exemplo, é marcado por uma instabilidade emocional intensa, né? Medo de abandono, relacionamentos instáveis. Difícil lidar com isso, né? E como? O texto destaca os esforços desesperados para evitar abandono, né? A pessoa fica super sensível a qualquer sinal de rejeição.
E os relacionamentos, intensos e instáveis, né? Idolatria e ódio, tudo junto. Nossa, que extremo, né? E a identidade da pessoa fica comprometida, né? Dificuldade com a autoimagem, objetivos e a impulsividade, a pessoa age sem pensar, né? Gastos excessivos, sexo inseguro. Aí pode chegar a automutilação, né? Comportamentos suicidas. A instabilidade emocional é assustadora, né? Irritabilidade, ansiedade e aquele vazio crônico, né? Um buraco na alma. Triste, né? E a raiva descontrolada, né? Explosões de fúria. E ainda pode ter ideias de perseguição, né? Sintomas dissociativos, um quadro bem complexo. Complexo mesmo. E o texto fala das disfunções cognitivas, né? Dificuldade de processar feedback, conclusões precipitadas. E a cognição social, prejudicada, né? Dificuldade de empatia, de reconhecer emoções. E ainda pode ter alucinações, né? Principalmente auditivas. Distorções da realidade, experiências dissociativas, paranoia, pesado, né? Sem dúvida. E o texto menciona estudos de neuroimagem, né? Alteração no volume da amígdala, do hipocampo, desregulação do comportamento. Fascinante e assustador ao mesmo tempo. Verdade. E o curso do transtorno, a pessoa pode melhorar em alguns aspectos, né? Mas as dificuldades sociais tendem a persistir. E a comorbidade? Alta, né? Depressão, transtornos alimentares. Pois é. E o transtorno antissocial, né? A pessoa não tem compaixão, né? Mente, engana, prejudica, sem remorso. Um desafio para a sociedade, né? Total. Desrespeito às leis, impulsividade, agressividade. E a irresponsabilidade não honra compromissos, né? Difícil conviver com alguém assim. E o histriônico, né? Precisa ser o centro das atenções, né? Sedutor, superficial, dramático. Usa a aparência para chamar a atenção, né? E muda de emoção rapidamente, né? Fala de forma vaga, impressionista. É sugestionável, né? Influenciado pelos outros. E as relações acha que são mais íntimas do que realmente são. Infantil, né? Pouca tolerância à frustração. E o texto fala do narcisista também, né? Grandiosidade, necessidade de admiração, falta de empatia. Sim, se acha especial, né? Superior aos outros, fantasia de sucesso, poder, exige tratamento especial, né? Se sente no direito, explora os outros, né? E a inveja? Constante, arrogante. Difícil lidar, né? E o texto ainda fala do grupo A, né? Os estranhos, esquisitos. O esquizoide, por exemplo, né? Isolado, né? Prefere atividades solitárias, pouco interesse em sexo, em prazer. Frio, né? Distante. E o paranoide? Desconfiado, né? Acha que estão tramando contra ele. Guarda rancor. Vê significados ocultos em tudo. Ciumento. E o esquizotípico, né? Ideias de referência, pensamento mágico, experiências perceptivas incomuns, discurso estranha, paranoico, aparência excêntrica. Nossa, quantos transtornos, né? E o texto cita Machado de Assis, né? Descrevendo uma personagem que lembra o esquizotípico. Interessante, né? Bem interessante. E o grupo C, né? Os ansiosos. O obsessivo-compulsivo, por exemplo, né? Preocupado com detalhes, perfeccionista, trabalha demais, né? Em detrimento das relações. Rígido, né? Inflexível, acumula coisas sem valor, não delega tarefas, mesquinho com dinheiro, teimoso. E o dependente precisa do outro para tudo, né? Não toma decisões, medo de perder o apoio, se sente incapaz, faz coisas desagradáveis agradar. E o inibido socialmente, medo de críticas, de rejeição, se acha inferior, não assume riscos. E o ansioso, né? Tensão constante, medo de rejeição, restringe a vida para se sentir seguro. Nossa, é muita coisa, né? E o texto fala das condições médicas e neurológicas também, né? Epilepsia, lesões cerebrais, que podem causar alterações de personalidade. Sim, e fala do transtorno de personalidade passivo-agressivo, né? Que não tá no DSM-5. A pessoa expressa hostilidade de forma indireta, né? Se fazendo de vítima. Diz que não tá chateado, mas age como se estivesse, né? Culpa os outros, boicota acordos, e o texto relaciona os transtornos de personalidade com o Big Five, né? Interessante essa abordagem. Muito. E fala dos traços proeminentes de personalidade, né? Que causam sofrimento, mesmo sem configurar um transtorno. E o modelo alternativo do DSM-5, né? Que avalia o funcionamento da personalidade. Sim, as relações interpessoais, né? Identidade, autodirecionamento, empatia, intimidade e a relação entre personalidade e outros transtornos mentais, né? A patoplastia, que interessante. A personalidade influencia a forma como os sintomas se manifestam, né? E a comorbidade, bem comum, né? Depressão, transtorno bipolar, abuso de substâncias. E as cicatrizes de personalidade, né? Marcas deixadas por episódios de transtornos mentais. Realmente, a personalidade é um tema fascinante e complexo, né? E esse texto traz muitas informações importantes. Então a gente estava falando da avaliação da personalidade, né?
e todos aqueles testes e entrevistas, mas esse texto agora pula para a inteligência, né? E como é difícil definir isso. Pois é, né? Parece que cada autor tem uma definição diferente, né? O Wexler até brincou com isso, né? Inteligência é o que os meus testes medem. Mas ele tinha uma definição mais elaborada, né? Algo como a capacidade de agir com propósito, pensar racionalmente e lidar com o ambiente. Isso. E o texto fala que é um conjunto de habilidades cognitivas, né? Resolver problemas, se adaptar, e que não é algo fixo, né? Um construto, uma forma de ver o funcionamento mental. Aham. E lista várias habilidades, né? Raciocínio, planejamento, abstração, aprender com a experiência, compreender o mundo, né? E lidar com as demandas do dia a dia. E aí entra a neuropsicologia, né? Que estuda a relação entre funções cognitivas e áreas cerebrais, né? Parece que se sobrepõe à psicologia da inteligência, né? Mas o texto diferencia as duas, né? Sim, a neuropsicologia foca nas lesões cerebrais e suas consequências nas funções cognitivas, né? Enquanto a psicologia da inteligência estuda as variações dessas funções em grupos populacionais, né? E o texto traz um quadro comparativo bem interessante, né? Com as diferenças entre as duas. Bem legal. E depois o texto fala do desenvolvimento da inteligência, né? Na criança e no adolescente. E cita o Piaget, né? Que diz que não é só herança genética, nem só aprendizado, né? É uma combinação dos dois, né? As estruturas mentais inatas interagindo com a experiência sociocultural, construindo conhecimento, né? Bem complexo. Então a gente estava falando de inteligência, né? E como é difícil definir isso, e o texto agora fala do desenvolvimento da inteligência, né? Citando Piaget e seus 4 estágios. Piaget acreditava que a inteligência se desenvolve por etapas, né? Com estruturas mentais diferentes em cada fase. Começando pelo sensório motor, né? Onde tudo é concreto, percepções e ações. Isso, o bebê ainda não pensa de verdade, né? Só percebe e age. A imitação é fundamental nesse período, né? Uma espécie de representação em atos, como dizia Piaget. E a permanência do objeto, né? O bebê só entende que o objeto continua existindo mesmo fora do seu campo de visão por volta dos 9 ou 10 meses. Antes disso, se esconde e some, né? Exato. E depois vem o pré-operatório, né? Dos 2 aos 7 anos. Aí surgem os símbolos, a linguagem, o brincar. A criança começa a representar as coisas, né? Com palavras, imagens. Mas ainda com uma meia lógica, né? Como Piaget chamava. O pensamento ainda não é totalmente reversível, né? A criança não entende, por exemplo, que a quantidade de água não muda só porque o recipiente muda. A conservação ainda não está totalmente desenvolvida. E o desenho, o brincar, a linguagem, tudo isso ajuda a criança a interiorizar a palavra, né? Formando a base do pensamento. E depois vem o operatório concreto, né? Dos 7 aos 12 anos. Aí a criança domina as classes, as relações, os números, começa a raciocinar logicamente, né? Mas ainda precisa de evidências concretas. Sim, o abstrato ainda é difícil. E a socialização se desenvolve bastante nessa fase, né? Com a escola, os amigos, a criança aprende a cooperar, né? A pensar nas consequências das suas ações. E, finalmente, o operatório formal, né? Dos 12 aos 16 anos. Aí sim o pensamento abstrato se desenvolve plenamente, né? O adolescente consegue lidar com ideias complexas, sistemas, filosofias. E analisar o próprio pensamento, né? Comparar com o dos outros. Formular hipóteses, testá-las. É o mundo adulto, né? E o texto fala de Vygotsky também, né? Que tinha uma visão diferente do Piaget. Para ele, a inteligência se desenvolve pela interiorização de instrumentos culturais, né? De fora para dentro. Isso, a criança aprende com a cultura, com a sociedade, né? Através da linguagem, das ferramentas, das regras. Tudo isso vai moldando o seu pensamento. E ele criticava a ideia de que a inteligência é algo inato, né? Que brota da criança. Para ele é uma construção social, né? Uma interação constante entre a mente da criança e a cultura. Então a gente estava falando de inteligência e o texto agora entra na deficiência intelectual, né? E como é importante uma abordagem multidimensional, né? Sim, identificar as dificuldades em várias áreas, né? Conceitual, social, prática. A AIDD propõe esses 3 domínios para facilitar o planejamento das intervenções, né? Isso. No conceitual, entra a linguagem, a leitura, a escrita, conceitos abstratos. No social, as relações interpessoais, seguir regras, autoestima. E no prático, as atividades do dia a dia, né? Tipo se vestir, comer, usar transporte.
E o diagnóstico do nível da DI, né? Leve, moderada, grave, profunda. Isso ajuda a direcionar as intervenções, né? Tipo apoio na escola, no trabalho, na comunidade. Exato. E o texto detalha cada nível, né? Começando pela DI leve, que é a mais comum, né? 80% dos casos. A criança pode ter um desenvolvimento normal até os 3 anos, né? A linguagem pode demorar um pouco mais para se desenvolver, mas a pessoa consegue se comunicar bem no dia a dia. Mas tem dificuldades na escola, né? Leitura, escrita, matemática, precisa de apoio para acompanhar, né? E com conceitos abstratos, raciocínio lógico. É. E nas relações sociais, né? Dificuldade para entender as pistas sociais, né? O pensamento é mais concreto e imaturo, pode ter problemas para regular as emoções, né? E corre o risco de ser manipulada. E na vida prática, né? Consegue se cuidar sozinha, mas precisa de ajuda para tarefas mais complexas, né? Tipo fazer compras, usar transporte, administrar dinheiro. Sim, pode trabalhar, né? Principalmente em atividades manuais. E pode ter uma vida independente, mas precisa de apoio em situações mais complexas, né? Casamento, filhos. Aham, o QI fica entre 50 e 69, né? E essas crianças costumam ter problemas emocionais, né? Ansiedade, depressão, sofrem bullying na escola, né, por serem diferentes. E o texto fala da DI moderada, né? 10 a 15% dos casos. QI entre 35 e 49. Aí o desenvolvimento já é mais lento desde cedo, né? A fala, a compreensão. E a aprendizagem na escola é bem limitada, né? Dificuldade com leitura, escrita, matemática raramente passam do segundo ano, né? A não ser que haja aprovação automática. E na vida social, né? A comunicação é mais simples, né? Podem ter amigos, namorar, mas têm dificuldade para entender as regras sociais, né? Para tomar decisões. Precisam de apoio no trabalho, né? Geralmente em tarefas simples. E, na vida prática, raramente conseguem ser totalmente independentes, né? Precisam de ajuda para tarefas domésticas, transporte, dinheiro. Sim, epilepsia e outros problemas neurológicos são mais comuns nesse nível, né? E o texto fala da DI grave, né? QI de 20 a 34. Aí a linguagem já é bem afetada, né? Às vezes a pessoa nem fala, ou só algumas palavras. E precisa de cuidados quase o tempo todo, né? Ajuda para tudo, né? Comer, se vestir, higiene, e pode ter comportamentos de autolesão, né? O desenvolvimento motor é bem prejudicado, né? Epilepsia, déficits sensoriais e motores são comuns, mas muitos conseguem andar, né? E esse grupo representa 3 a 4% dos casos. E o texto fala da DI profunda, né? Que abaixo de 20. Aí a pessoa tem muita dificuldade para entender e agir, né? Mesmo comandos simples. Muitos ficam restritos ao leito, né? Sem fala, sem controle dos esfíncteres, déficits visuais e auditivos, epilepsia, precisam de cuidados constantes, né? E no domínio conceitual, quase não há processos simbólicos, né? As habilidades se restringem ao mundo físico. Na vida social, a comunicação é não verbal, né? Entendem gestos simples, gostam de pessoas conhecidas, mas não conseguem iniciar interações. E na vida prática, dependem totalmente dos outros, né? Para tudo. Mas podem gostar de música, brincar na água, passear, com apoio, claro, e podem ter comportamentos de autolesão também. E o texto traz uma tabela resumindo as características de cada nível, né? Bem útil. E depois fala das causas da DI, né? Genéticas, ambientais, síndrome de Down, hipoxia perinatal, SAF, síndrome do X frágil. Então a gente estava falando de cognição social, né? E como ela é importante para entender as relações interpessoais. Mas e a avaliação da inteligência? O texto menciona vários testes, né? É uma variedade enorme, né? Desde as escalas Raven, que são não verbais, até as escalas Wechsler, que são bem completas, né? Sim. O texto destaca as escalas Wechsler, né? WISE, WISC, propriedades psicométricas muito boas, né? Mas a WISE-4 e a WISC-V ainda não foram validadas no Brasil, né? Pois é, a gente ainda está com a WISE-3 e a WISC-4, né? E o texto fala da Stanford-Binet e da Woodcock-Johnson, né? Excelentes escalas, mas também não foram validadas aqui. Uma pena, né? Parecem ser bem completas. E o texto menciona testes desenvolvidos no Brasil, né? A BPR-5, por exemplo, né? Que avalia 5 áreas cognitivas. E o TIG-NV, né? Também brasileiro, avalia atenção, orientação espacial, memória. E tem o SON-R, né? Para crianças pequenas, validado no Brasil. E o texto fala da MMC, né? A Escala de Maturidade Mental Columbia, para crianças de 3 a 12 anos. E os conjuntos R1 e R2, né? Não verbais, para adultos e crianças. Sim, mas o texto questiona a validade deles para detectar inteligência limítrofe e DI leve, né? Diz que as habilidades visoespaciais podem estar preservadas nesses casos. Entendi.
E o texto fala da avaliação médica da DI, né? Anamnese completa, perímetro cefálico, altura e avaliações oftalmológicas, otorrinolaringológicas, bem detalhado, né? E depois o texto pula para a cognição social, né? Definindo como o conjunto de habilidades que a gente usa para interagir socialmente, né? Reconhecimento de faces, de expressões, teoria da mente e o RDoC, né? Que dá ênfase à cognição social, né? Dividindo envolvimento com o outro e comunicação social. Aham. E o texto fala do desenvolvimento da cognição social na criança, né? Desde o recém-nascido, que já prefere rostos humanos, até os 6 anos, quando a criança já entende ironia e gafes sociais. E a atenção conjunta, né? Fundamental para o desenvolvimento, né? E a linguagem, que ajuda a criança a regular as emoções, né? E o texto fala da cognição social e o cérebro, né? Áreas fusiforme facial, lobo temporal, ínsula. E os neurônios espelho, né? Fundamentais para a empatia. E o córtex do cíngulo, que se ativa quando a gente sente dor social. E o texto fala da cognição social e psicopatologia, né? Autismo, esquizofrenia. A síndrome de Williams, né? Com a hipersociabilidade. E o fenômeno savante, né? Aquelas ilhas de genialidade em pessoas com DI ou autismo. E o texto termina falando dos testes de avaliação da cognição social, né? Sim, o teste Saliani-Temeki. E o teste do Baron-Cohen, que avalia a percepção de estados mentais pelos olhos. Bastante coisa, né? Então a gente estava falando de cognição social. E o texto agora menciona alguns testes para avaliar isso, né? Parece que tem bastante coisa, né? Bastante mesmo. O texto cita o teste de tarefas de crença e emoção, validado no Brasil, né? Que avalia o compartilhamento de emoções e comportamento pró-social em crianças pré-escolares. Interessante. E tem o TEMEC também, né? O teste da teoria da mente para crianças. Usa historinhas e material visual para avaliar a compreensão de perspectiva, atribuição de pensamento e emoções. Sim, parece bem completo. E para adultos, o texto cita o lendo a mente nos olhos, né? Aquele que usa imagens da região dos olhos para avaliar a identificação de estados mentais. Já ouviu falar? Ah, sim, lembro vagamente. Parece bem específico, né? E tem o teste de reconhecimento de faux pas também, né? Para avaliar a percepção de gafes sociais em adultos. Imagino que seja bem útil na prática clínica, né? Com certeza. O texto menciona que tem mais testes no hot site do livro, né? Deve ser uma mina de ouro para quem trabalha com avaliação, né? Sem dúvida. Esses testes ajudam a entender melhor as dificuldades das pessoas, né? A planejar intervenções mais eficazes. É um campo fascinante, né? Essa interface entre psicologia, neurociência e por aí vai. Totalmente. Acho que a gente precisa se aprofundar mais nesses temas, né? Buscar mais conhecimento, né? Para aprimorar nossa prática, né? Ajudar as pessoas da melhor forma possível. E por falar em ajudar, a gente encerra por aqui nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Um abraço a todos e até a próxima.